Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos estudar um pouco mais aprofundadamente o flip-flop JK. Em uma das nossas últimas aulas nós estudamos essa topologia aqui que implementa o nosso flip-flop JK. Nós vimos que para resolver aquele problema do LET SR que acontecia quando as entradas SR eram iguais a 1, nós tivemos que implementar essa malha de realimentação conectando a saída barrada a essa porta lógica que conecta também a entrada J e a saída normal conectando a porta lógica que conecta-se à entrada K. Entretanto, veja que nessa situação o nosso clock ele funciona como um habilitador dessas duas primeiras portas lógicas NAND desse circuito. De que forma? Quando nós temos um clock em nível lógico alto, tudo que está nas entradas dessas primeiras portas lógicas NAND serão transmitidos para o nosso LET SR. Então, se eu tenho clock em nível lógico alto e as entradas J e K iguais a 1, o que é que vai acontecer? Essa saída igual a 0, que é realimentada para a porta lógica da parte inferior do circuito, faz com que a saída dessa porta seja igual a 1, já a saída da porta superior vai ser igual a 0. Na LET, nós temos na parte superior uma entrada igual a 0, que já faz com que a saída assuma valor 1, e além do mais, esse valor vai ser realimentado para a porta lógica inferior, tornando a saída negada igual a 0. Ou seja, nós invertemos o nosso sinal. Até aí nenhum problema. Mas veja o seguinte, se eu continuo com esse clock em nível lógico alto, o que é que vai acontecer com o nosso circuito? A nossa realimentação vai passar a fornecer esses novos valores às entradas das portas lógicas que conectam o J e o K. Então agora o que é que eu vou ter? A saída negada enviando 0 para essa porta lógica da parte superior faz com que a saída dela vá a 1, enquanto a saída da porta lógica da parte inferior vai a 0. Assim, nós vamos ter na LET a seguinte situação. A porta lógica inferior terá saída, mais uma vez, de nível lógico alto, e essa saída será realimentada para a parte superior, que faz com que nós tenhamos uma nova atualização na saída Q, invertendo o seu valor. Resumindo, se nós representarmos o funcionamento desse circuito através do seu diagrama temporal, sendo esse gráfico em amarelo a representação do clock, o que é que vai acontecer quando as entradas J e K forem iguais a 1? Durante todo o pulso de clock positivo, as saídas do meu circuito JK vão ficar alternando entre nível lógico alto e nível lógico baixo. Isso acontece em uma frequência muito elevada que depende basicamente do tempo de propagação dos circuitos integrados que implementam essas portas lógicas. Quando eu tenho o meu nível lógico baixo no clock, nós vamos manter a nossa saída no último status, por exemplo, em 0, e veja que com isso nós temos um grave problema nesse nosso circuito. Esse problema ele é conhecido na literatura como racing. É a variação do status de saída de um flip-flop em uma alta frequência. Mas existe uma forma de nós resolvermos esse problema do racing. Essa forma é através de um flip-flop chamado flip-flop JK mestre-escravo. Esse flip-flop ele tem essa topologia que nós estamos vendo aqui, em que eles são divididos em uma parte chamada de mestre e em outra parte chamada de escravo. Veja que as partes principais de cada um desses flip-flops, do mestre e do escravo, são as nossas LET SR, que nós já estudamos aprofundadamente. Qual é a lógica aqui do funcionamento do flip-flop JK mestre-escravo? Veja que na parte inferior desse circuito, nós temos uma porta lógica de inversão do clock. Então o flip-flop escravo ele vai atuar quando o flip-flop mestre não estiver atuando e vice-versa. Além disso, a realimentação ela agora acontece através das saídas do flip-flop escravo. Assim como a atualização das saídas do flip-flop escravo ocorre em um momento diferente da atualização das entradas do flip-flop mestre, nós vamos conseguir eliminar o problema do racing desse circuito aqui. Então vejamos, imagine que eu tenho um nível lógico alto na minha entrada de clock. Isso vai fazer com que as entradas J, K e a realimentação que ocorre
da saída do nosso flip-flop produza na saída do latch do mestre os valores Q1 e Q1 negado. Entretanto, esses valores eles não vão atuar na entrada do escravo, porque o flip-flop escravo ele só é ativado na borda de descida do nosso clock. Isso ocorre por causa da negação do clock que nós temos aqui na parte inferior desse circuito. Então agora, se eu tiver a borda de descida do meu clock atualizada aqui na entrada do flip-flop, essa ação vai ativar o meu flip-flop escravo, mantendo os valores armazenados no flip-flop mestre salvos. Então esses valores serão transferidos para o flip-flop escravo e vão se tornar o set e o reset desse flip-flop escravo. Com isso, eu vou ter na borda de descida desse circuito a atualização das saídas do meu flip-flop JK mestre-escravo. Então esse flip-flop JK mestre-escravo é uma evolução, uma melhoria do flip-flop JK que está disponível na maioria dos circuitos integrados que implementam esse flip-flop JK. Vamos ver alguns exemplos da propagação do sinal ao longo desse circuito antes de irmos para o teste da bancada. Então suponha que nós tenhamos um caso em que a saída Q vale 1, a saída Q barrado vale 0 e nós temos J igual a 0, K igual a 1. Pelo funcionamento do flip-flop JK, nós já sabemos que quando J é 0 e K vale 1, nós estamos querendo apagar o valor que está armazenado internamente no nosso circuito. Então a saída prevista é que o Q seja 0 e o Q barrado seja 1. Então vamos analisar. Se eu tenho pulso de clock positivo na minha entrada, eu ativo a entrada do meu flip-flop mestre. Esse 0 da entrada J faz com que nós tenhamos o valor 1 na saída dessa primeira porta lógica NAND. Já a porta lógica NAND da parte inferior terá valor de saída igual a 0. Essas entradas no meu latch SR do flip-flop mestre vão fazer com que nós tenhamos como saída set o valor 0 e como valor de reset o valor 1. Esses valores estão armazenados internamente no latch mestre. Quando ocorre a mudança de clock de 1 para 0, eu tenho o 1 ativando agora o meu flip-flop escravo, que vai ler as entradas set e reset e vai atualizar as nossas saídas. Então, mais uma vez, se eu tenho 0 e 1, a saída desse primeiro estágio do meu latch escravo será 1 e 1 e 1. Eu terei nesse ponto do circuito um valor 0. Assim, esse valor 0 aqui da parte inferior do circuito já faz com que a minha saída negada seja igual a 1, que é realimentado para a parte superior do meu latch, fazendo com que a saída normal se torne 0. Então conseguimos apagar o valor que estava armazenado na saída e agora esse é o nosso novo status do flip-flop mestre-escravo. Se eu mudo agora as entradas J e K para 1 e 1, aquela situação que provocava o racing no circuito JK simples, vamos ver o que é que vai acontecer. 1 e 1 nas entradas J e K nós já sabemos que deve inverter as saídas. Então o que é que nós vamos ter aqui no circuito? A saída Q, que está em nível lógico baixo, é realimentada para essa porta lógica que conecta a entrada K e vai fazer com que nesse ponto nós tenhamos um valor de nível lógico alto na entrada da minha latch do flip-flop mestre. Já na parte superior desse circuito, nós temos 3 entradas de nível lógico alto, provocando a saída igual a 0 nessa porta lógica superior do latch mestre. Com isso, nós vamos ter 0 e 1 nas entradas da minha latch, que vão fazer com que nós tenhamos a saída set sendo igual a 1 e a saída reset sendo igual a 0. Mais uma vez, esses valores eles vão ficar armazenados na memória desse flip-flop mestre, mas não vão ainda atuar no flip-flop escravo, porque nós temos nesse momento o clock negado igual a 0. Quando ocorre a borda de descida desse clock, ou seja, o clock negado passa a ser 1, nós vamos ativar o latch escravo e desativar o latch mestre. Então as entradas set e reset serão transmitidas para a latch do flip-flop escravo, tornando os seus valores de entrada 0 e 1. 0 e 1 nas entradas dessa latch fazem com que eu tenha uma saída Q igual a 1 e uma saída Q barrado igual
a 0. Então consegui inverter o status da saída que estava armazenada no nosso flip-flop. Veja que agora nós não temos o problema do racing, porque mesmo ocorrendo a realimentação desses sinais Q e Q barrado para a entrada do meu flip-flop mestre, eu ainda tenho o clock em nível lógico baixo. O que é que isso provoca? Provoca que nós vamos ter a manutenção do status armazenado na LED do flip-flop mestre, de modo que não seja possível a modificação dos valores de Q e de Q barrado. Eu só consigo modificar esses valores através das entradas J e K, que nesse momento estão desativadas pelo fato de que nós temos um clock em nível lógico baixo. Veja então que o flip-flop JK mestre-escravo consegue resolver o problema do racing através dessa duplicação das LEDs internas e dessa jogada aqui de uma LED ser ativada com o clock e outra LED ser ativada com o clock barrado. Vamos agora lá para a bancada verificar o funcionamento desse circuito que nós montamos com portas lógicas AND e portas lógicas NAND e que vai nos possibilitar visualizar as vantagens desse flip-flop mestre-escravo em relação ao flip-flop JK simples. Esse aqui é o circuito do nosso flip-flop mestre-escravo, conforme o diagrama que nós podemos ver aqui na parte superior. Eu tenho aqui na parte de baixo do meu circuito o meu gerador de clock, que eu posso selecionar um clock automático através do CI 555 ou manual, em que eu posso pressionar esse botão e nós podemos ver a propagação do sinal pelo circuito do flip-flop mestre-escravo. Esses dois LEDs indicam o status do flip-flop mestre, o flip-flop interno, são as saídas internas do nosso flip-flop. Já os dois LEDs da parte superior, eles indicam a saída do flip-flop total, as saídas Q e a saída Q barra. Os botões J e K são implementados aqui embaixo e nós temos dois LEDs para visualizarmos o status das entradas J e K. Veja que nesse momento eu tenho o meu clock automático sendo fornecido ao circuito do flip-flop mestre-escravo e eu tenho as entradas J e K em nível lógico baixo. Como nós já sabemos, J e K em nível lógico baixo gera uma situação de manutenção do status anterior da saída armazenada no nosso circuito flip-flop. Ou seja, nós estamos agora com o nosso flip-flop no modo de leitura do valor que temos armazenado no seu interior. Então, nessa situação, o que é que nós temos? Nós temos a saída do flip-flop, a saída Q do flip-flop em nível lógico baixo e a saída Q barrado em nível lógico alto. Eu posso modificar o nosso gerador de clock para o clock manual para que nós possamos analisar detalhadamente o comportamento desses sinais no nosso circuito do flip-flop mestre-escravo. Então modifiquei através da nossa chave para o clock manual. Veja que eu posso pressionar tanto as teclas J quanto K, que nós não vamos ter modificações na saída, uma vez que essas modificações elas são síncronas com o pulso de clock. E vamos analisar aqui no nosso esquemático o que é que nós vamos obter na nossa nova saída do circuito flip-flop JK mestre-escravo. Eu vou fazer as entradas J ser igual a 1 e K ser igual a 0. O que é que eu tenho mais? Eu tenho que a saída negada do flip-flop mestre-escravo ela é realimentada para essa parte superior do circuito. Então eu terei na entrada dessa porta NAND de 3 entradas mais um sinal de nível lógico alto. Já a saída Q será realimentada para essa porta NAND da parte inferior do nosso circuito. Então nós teremos uma entrada igual a 0, vinda da realimentação desse circuito. Quando eu tiver o clock em nível lógico alto, nós vamos ter a seguinte situação. Nós já sabemos que na porta lógica NAND, quando uma das entradas é igual a 0, a saída automaticamente já vai a 1. Já
na porta superior, todas as entradas serão iguais a 1, consequentemente, a saída da porta lógica NAND será igual a 0. Passando agora para a LED interna do nosso flip-flop mestre, o que nós vamos ter é o seguinte: nós estamos escrevendo 0 nessa porta lógica NAND, ou seja, já sei que a saída será 1, e nós estamos realimentando esse 1, que junto com esse outro nível lógico alto, produz uma saída de nível lógico baixo nessa saída Q barrado do nosso LED. O que é que nós temos nesse LED interno? Essa saída representa a saída do set, essa saída representa o reset. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos mandar escrever na saída do nosso flip-flop, já que o set é 1 e o reset vale 0. Observando aqui agora a parte do flip-flop escravo, quando nós tivermos agora a borda de descida desse clock, através da inversão que ocorre aqui nesse bloco inversor, nós vamos ter nesse ponto um clock de nível lógico alto, que juntamente com o set produz uma saída de nível lógico baixo nessa primeira porta lógica NAND e produz uma saída de nível lógico alto na porta NAND da parte inferior. Essas duas entradas no LED do circuito escravo vão produzir entrada de nível lógico alto na porta lógica NAND, produz uma saída de nível lógico alto. Esse nível lógico alto é realimentado para a parte inferior do nosso circuito e nós vamos ter 1 e 1 negado, vamos ter 0. Então, como já era esperado, as entradas J igual a 1 e K igual a 0 vão fazer com que nós consigamos escrever um bit na saída do nosso flip-flop. Vamos ver se isso acontece no nosso circuito da prática. Então, vou pressionar a tecla J, já tenho aqui o nosso LED aceso, e agora vou fazer o pulso de clock, e agora vou fazer a borda de subida do nosso clock. Veja que na borda de subida, o que nós temos é a atualização do LED interno, do LED do mestre, do nosso circuito JK. Soltando a entrada J, eu já tenho esse valor armazenado no meu LED interno, e quando eu produzo a borda de descida desse clock, esse valor vai ser repassado para a saída do meu flip-flop JK. Veja que a atualização já aconteceu aqui na nossa saída. Vamos agora analisar o que acontece quando nós temos aquela situação do toggle, ou seja, quando o J e K eles são nível lógico alto ao mesmo tempo. Então eu tenho agora a situação em que J e K são nível lógico alto, considerando essa mesma saída que nós já tínhamos, Q igual a 1 e Q barrado igual a 0, veja o que é que nós vamos ter nessa situação. Quando eu realimento esse Q barrado para essa porta NAND da parte superior do nosso circuito, qualquer entrada igual a 0 da porta lógica NAND faz com que nós tenhamos uma saída de nível lógico alto. Já a saída Q, que é realimentada para a porta lógica NAND da parte inferior da entrada do meu circuito do mestre, faz com que nós tenhamos 3 sinais iguais a 1, considerando que nós estamos trabalhando agora na borda de subida desse clock, e consequentemente nós vamos ter uma saída igual a 0 no nosso circuito. No LED interno do flip-flop mestre, quando essa entrada é igual a 0, eu já produzo uma saída igual a 1 nesse ponto do circuito, que é realimentada fazendo com que as entradas dessa porta lógica NAND sejam 1 e 1, ou seja, saída igual a 0. Na borda de descida do clock, nós vamos ter nível lógico alto nesse clock negado, já no flip-flop mestre, e nós vamos ter
a situação em que eu tenho 0 e 1 produz uma saída 1, 1 e 1 produz uma saída 0. Voltando um pouco aqui ao flip-flop mestre, veja que as minhas saídas do set e do reset estão informando 0 e 1, ou seja, eu vou apagar o bit que está armazenado no nosso flip-flop. Se isso acontecer, nós vamos ter a inversão do nível lógico das saídas. Então, prosseguindo, já no flip-flop escravo novamente, essa entrada aqui de nível lógico baixo faz com que a saída Q negado passe a ter o seu valor 1, que é realimentado para a parte superior do LET do escravo, 1 e 1 na porta lógica NAND, produz uma saída 0. Então, teoricamente, nós vamos ter a inversão do nosso valor lógico armazenado no flip-flop mestre-escravo. Então, mais uma vez, vou pressionar J e K. Então, veja que essas duas entradas estão em nível lógico alto. Produzindo a borda de subida do nosso clock, nós vamos observar a atualização do LET interno, o LET do flip-flop mestre, e na borda de descida, posso até soltar J e K, na borda de descida, nós vamos ter a atualização da saída do nosso flip-flop JK. Ou seja, nós resolvemos o problema do racing que ocorre no flip-flop JK simples, aquele flip-flop sem o circuito mestre-escravo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós vamos trazer bastante conteúdo interessante de eletrônica ainda para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!